Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você, para falarmos de um assunto também importante, pertinente, necessário e atual. Mas antes de qualquer coisa, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever em nosso canal. Acredito que você não seja ainda um inscrito em nosso canal, então peço a você para se inscrever, clica no sininho para você ser sempre notificado de uma nova postagem, curta, faça um comentário e compartilhe com muitas outras pessoas. Ajude este canal a chegar a muitas outras pessoas, porque com os comentários, com a curtida, com as visualizações, a própria rede entende a importância do canal e a gente chega a muita gente, a muitos lugares e a muitas vidas. Por isso, nós dependemos que você tome essa atitude aí de ajudar o nosso canal. E hoje eu quero falar de um assunto importante. Iniciamos esse ano falando sobre e agora o que esperar e depois e agora o que fazer diante de um novo ano, também no Brasil, novos governos, automaticamente outras situações e realidades acontecendo. Eu quero continuar falando não da mesma temática, mas uma das coisas que nós falamos aqui sobre o que fazer é proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. E por que não falar de pregação? Por isso, esta é a temática que eu quero compartilhar com você. Como pregar em tempos difíceis. Então, vem comigo e vamos caminhar um pouquinho nessa temática. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos uma recomendação, melhor, uma ordem, ou podemos dizer quase que um mandato ou um mandamento do apóstolo Paulo ao seu querido filho na fé, assim como ele o chamava, mas também obreiro, chamado Timóteo, onde ele diz assim, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele diz assim: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Como iniciamos um novo ano e, como disse, com novas perspectivas, propostas, alvos, desafios, perguntas, indagações, como pregar em tempos difíceis? E não precisa ser apenas 2023 e nem precisa ser apenas o contexto do Brasil, mas o contexto do mundo, o campo missionário, como pregar em tempos difíceis. E eu quero dirigir essa palavra a todo seminarista, a todo colega pastor, a todo professor de uma escola bíblica dominical, enfim, a todo aquele que é um cristão e automaticamente é um pregador da palavra de Deus. Algumas coisas que eu quero aqui ser bem objetivo e pontual. Primeiro, pregue a palavra. Como pregar em tempos difíceis? Pregue a palavra. O texto que nós já aqui citamos, de 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 2, é um dos muitos que encontraremos nas Escrituras Sagradas dizendo para nós o que pregar. Então, pregue a palavra. E por que pregar a palavra? Porque ela é absoluta, ela não é relativa. Pregando a palavra, estou pregando verdade. Pregando a palavra, estou pregando o que é absoluto. Pregando a palavra, eu estou pregando aquilo que é vivo, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é produtiva. Então, ao pregar, pregue a palavra. E a Bíblia Sagrada também vai nos dizer na voz do profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o que pregar ou como pregar? Pregue a palavra. Segundo, quando se pensa em pregar em tempos difíceis, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é: seja o pregador da palavra e não um coaching motivacional. Porque hoje, infelizmente, nós estamos tendo uma substituição de pregadores da palavra para coachings motivacionais, aqueles que estão subindo ao púlpito das igrejas
para motivar corações, para dar incentivos à liderança e etc. Bom, a palavra, como já foi dito, ela é viva, ela é eficaz, ela é produtiva, ela vai fazer o que for necessário, o que lhe foi designado. Então a palavra ela exorta, a palavra repreende, mas a palavra também levanta, a palavra também renova, a palavra também restaura. Então não é preciso ser um coach para que precise motivar nada e nem ninguém. É apenas ser um pregador da palavra. Porque olha o que diz o texto de João, capítulo 6, verso 60, após aquela multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, Jesus tem um sermão que é um sermão mais objetivo, mais duro, mais contundente. E aí o texto vai dizer assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Ou seja, quando se prega a palavra, nem sempre será uma palavra motivacional, nem sempre será uma palavra que esteja levando-nos ao triunfo, mas seja uma palavra de consciência, de conscientização, de responsabilidade, de compromisso. Então, como pregar em tempos difíceis? Pregue a palavra, mas seja pregador da palavra e não um coaching motivacional. Eles estão, infelizmente, hoje substituindo a muitos pregadores. Está faltando hoje pregadores da palavra no púlpito das igrejas. Terceiro, como pregar em tempos difíceis? Pregue como um vocacionado e não como um mercenário. Eu vou repetir, pregue como um vocacionado e não como um mercenário. É muito interessante um dos textos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele foi desafiado, inclusive no seu ministério, por conta do que ele ali orientou e, no final das contas, ele teve o seu apostolado, de certa forma, colocado em xeque. Mas uma das coisas que ele diz para essa igreja foi o que está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 14, ele diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Hoje nós estamos, infelizmente, tendo muita gente que deixou de ser um pregador da palavra vocacionado, ou que está confundindo vocação com profissão. Não seja alguém precificável. O que eu chamo de precificável? São aquelas pessoas que se colocam um preço, aquelas pessoas que têm um preço pelo qual você a locomove de um lugar para o outro. Então, todo vocacionado sabe o que é valor, mas desconhece preço. Valor é o que não se vende, o que não se compra, que não se negocia e não se barganha. Preço é aquilo que se pode vender, que se pode comprar, que se pode barganhar, que se pode negociar, que se pode fazer algum tipo de negociação. Então seja um vocacionado e não um profissional do púlpito. Não seja alguém precificável. Não confunda oferta de gratidão, que as Escrituras nos mostram essa realidade e verdade, com um cachê. Não confunda isso, porque hoje muitos pregadores estão muito mais levados por um lado e para o outro por conta de cachês e não por conta da vocação pelo qual foram chamados. Como pregar em tempos difíceis? Quarto, seja apenas a voz e não a mensagem. Eu vou repetir, seja apenas a voz e não a mensagem. Quando se fala de pregar, está se falando de pregar Cristo, está se falando de pregar um tema, está falando de se pregar uma mensagem, não está se falando de pregar a si mesmo. Não está se falando de se tornar como se fosse o centro da mensagem ou a mensagem. E há dois textos que me chamam muito a atenção no texto bíblico. Um deles é quando João, ou Batista, é questionado sobre quem ele era. E aí perguntam a ele, você é profeta? Ele diz, não. Você é filho de profeta? Também não. E aí começam a perguntar, é o Cristo? Também não. Aí quando alguém chega para ele e diz assim, mas então, quem é você? Ou o que você é? Aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 23, ele responde assim, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Voz é o canal, voz é o veículo.
Voz é a transmissão, voz não é a mensagem. Como pregar em tempos difíceis? Seja só a voz, não a mensagem. Aí vem o apóstolo Paulo também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 5, onde também naquele contexto ele precisou dizer para aqueles irmãos que ele tinha um tema na sua pregação. E não importa qual seja o tema que um pregador pregue, esse tema sempre tem que estar apontando para Cristo. E aí o que Paulo vai dizer? 2 Coríntios 4, verso 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Eu encerro essa reflexão com você nesse início de ano de 2023, como pregar em tempos difíceis. Você pregador, você seminarista, você pastor, você que prega a palavra, você missionário, você líder, então aprendamos a sermos aqueles que pregam a palavra, que pregam como vocacionado, que pregam não apenas como aqueles que estão sendo motivacionais do púlpito, mas como aqueles que são a voz do qual Deus está fazendo-se conhecer aos pares de ouvidos que estão diante de você. Que o Eterno te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.